Oi, sétimos anos, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer a Lesson 24 de vocês, a lição 24, do módulo 3, onde a gente vai falar e aprender um pouquinho sobre Would You Rather. Vamos dar uma olhada? Vocês vão iniciar abrindo a apostila de vocês aí na página 214, tá? Onde vocês vão ter essa tirinha para fazer a leitura. Aí vocês vão ler essa tirinha, né? E vão responder aqui os exercícios 1 e 2. Vamos dar uma olhada, ó. Exercise 1. Read the cartoon and mark next in the correct sentence. Então, vocês vão ler aqui, né? E marcar um xizinho na alternativa que tiver correta, que tiver certo. Pode ser que esteja mais de uma certa, tá? Não necessariamente seja uma só. Exercise 2. How can we rewrite the following questions adapted from the cartoon? Então, como que a gente pode reescrever essa sentença adaptada do cartão? Would you rather get a C? Então, você preferia tirar um C? Então, vocês vão marcar um X aqui em qual que daria na mesma, tipo, dá a mesma ideia dessa frase aqui. Do you hate, do you like, or do you prefer to get a C? Ok? Aí, passamos para a página 215, onde eu vou explicar um pouquinho para vocês o uso do Would You Rather. Vamos lá? Então, a gente começa aqui, ó. Essa explicação eu já vou ir fazendo com vocês direto da apostila, tá? Então, qualquer coisinha vocês podem ir anotando o que eu for falando aqui do lado, porque como eu já vou explicando com a apostila, vocês já podem ir anotando, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó. We use would you rather to express our preference in a situation. Então, would you rather, ele é usado para expressar a sua preferência. Então, ele fala aqui, ó, would you rather is followed by the base form of the verb. Então, você usa would you rather e a forma base do verbo. A forma contraída é o the rather. Você coloca só o dezinho would you rather, que é muito comum usado no inglês falado e na escrita informal. Por exemplo, ó, I would rather go to a restaurant. Então, ó, eu prefiro ir a um restaurante. Então, would rather, que tá aqui de azul, ele quer dizer prefiro. E na forma contraída, a mesma frase fica I'd rather go to a restaurant. Então, vocês viram que esse would virou só um I'd rather. Vamos só fazer, então, algumas anotações aqui, ó. Então, would rather quer dizer preferir. Então, vamos montar uma frase só para vocês entenderem. Eu prefiro estudar à noite. Vai ficar I would rather study at night. Lembrando que o que a gente acabou de falar, que o verbo, ele vem na forma base. Então, aqui, ó, o study, tá vendo? Eu não coloquei to study, eu coloquei study direto. Aí, eu vou colocar aqui na frente a forma abreviada. A forma abreviada ficaria I'd rather study at night. Ok? Então, essa é a forma abreviada aqui da mesma frase. Deixa eu até trocar a cor. Opa. Aqui, ó. I'd rather study at night. Beleza? Vamos voltar aqui. Aí, a gente vai ter uma explicação bem completa desse conteúdo aqui. Então, eu vou explicando e vocês podem ir anotando aqui do lado, ó. Would you rather, primeiro a gente vai falar sobre as sentenças afirmativas. Então, ó, nas sentenças afirmativas, nós usamos a seguinte estrutura. Subject, would you rather, e verbo na forma base. Subject é sujeito, depois would you rather, depois o verbo na forma base. Deixa eu colocar, vamos anotar isso aqui também, ó. Então, a regra para usar ele é sujeito mais would rather mais verbo na forma base.
Quando eu falo verbo na forma base, é o verbo sem to, sem conjugação, tá, gente? Então, vamos voltar lá. Olha os exemplos. O sujeito aqui, ó, subject, pode ser I, you, he, she, we, you, they, pode ser o sujeito que você quiser. Depois você coloca o do weather, ó, ou do weather, que é a forma abreviada, né? I would rather or I'd rather go to a restaurant. Então, ó, eu prefiro ir a um restaurante, you, você prefere ir a um restaurante, assim por diante, tá? Então, você sempre vai seguir esta forma aqui, sujeito de weather, verbo na forma base, e aqui é o complemento que ele colocou depois. Vamos montar um exemplo aqui? Então, como que eu falaria? Nós preferimos comer macarrão. Então, eu tenho, ó, sujeito, we, aí depois eu coloco would rather, aí vem o verbo é comer, né? Então, would rather eat pasta, que é o complemento. Então, ó, nós preferimos comer macarrão, ok? Então, sujeito, would rather, o verbo eat e o complemento. Lembrando que aqui eu poderia ter feito a forma abreviada, ter colocado would rather, tá? A gente segue aqui. Na afirmativa, o would rather pode ser usado com than, que quando você está fazendo uma escolha, a choice between two situations, entre duas situações. A estrutura a seguir é normalmente usada, ó, vamos dar uma olhada. Sujeito mais would rather, mais verbo na forma base, mais than, mais verbo na forma base. Vamos anotar isso aqui? Então, ó, vou até colocar aqui um título, ó. Comparação. Então, quando você está fazendo uma comparação, tipo, eu prefiro uma coisa do que outra. Vou passar um risco aqui pra gente mudar o assunto. Comparação agora, né? Como que a gente monta? A gente vai colocar sujeito mais would rather mais verbo na forma base. Então, é o que a gente já tinha anotado ali em cima. Só que agora vocês vão colocar than e depois verbo na forma base novamente. Deixa eu até colocar menorzinho para caber tudo numa linha. Aí, ó. Eu vou trocar a cor aqui pra gente ficar igual da apostila, aqui de verdinho. Então, ó, sujeito, would rather, verbo na forma base, than e verbo na forma base. Vamos montar uma frase. Então, ó, eu vou usar a mesma frase de cima, só que agora eu vou falar assim, eu prefiro macarrão do que pizza. Então, vou fazer a forma abreviada, tá? I'd rather, pode ser também sem abreviar, não tem problema. Eat, pasta, então eu prefiro comer macarrão. Então, aqui eu tenho, ó, I'd rather eat pasta than pizza. Than eat pizza, que eu tenho que colocar o verbo, né? Então, ó, eu prefiro comer macarrão do que comer pizza. Então, aqui é quando eu entro com essa questão da comparação, aí eu vou usar o than. Vamos dar uma olhada no exemplo da apostila, ó. Sujeito, would rather, verbo na forma base e o complemento. Depois eu venho com than, verbo na forma base e complemento. Então, olha o exemplo que ele deu. I, o you, he, she, it, o sujeito que você quisesse. Would rather, então, ó, vamos usar o I. Eu prefiro go to a restaurant, então eu prefiro ir a um restaurante, than, do que cook dinner tonight, do que fazer jantar hoje. Então, ele usa preferir do que o outro. Então, ele usa o than aqui depois para fazer essa comparação, ok?
Agora, na página 216, a gente vai um pouquinho pro would weather, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as sentenças negativas, tá? Então, ó, nas sentenças negativas, você vai usar essa estrutura. Você coloca o sujeito, o would weather, not e depois o verbo. Então, ó, I would rather not go to a restaurant. Então, eu prefiro não ir a um restaurante. Então, não tem muita mudança muito grande. O que vai mudar mesmo é que depois do would rather vai entrar esse not aqui. E já na forma interrogativa, ou seja, para fazer perguntas, né? Eu vou inverter. O would, ele vai aparecer antes do meu sujeito. Então, ó, would, sujeito, rather, verbo na forma base. Então, ó, would you rather go to a restaurant? Então, você prefere ir a um restaurante? Então, a forma de montar é a mesma, só que a diferença é que agora o would, ele vai vir no início da frase. Você separa ele, tá? Também na forma comparativa, igual, ó, would, sujeito, rather, verbo na forma base, then. Então, ó, would you rather go to a restaurant? Então, você prefere ir a um restaurante than cook dinner tonight? Do que cozinhar hoje? Então, para fazer a pergunta, vai ser a mesma ideia, tá? Então, vamos imaginar que eu vou falar assim, eu prefiro estudar de manhã. Então, I would rather study in the morning. Deixa eu abrir aqui para ficar uma frase inteira, ó. I would rather study in the morning. Até vou dar um destaque aqui, ó, would rather, beleza? Aí, eu vou passar essa frase para forma negativa. Eu vou dizer que eu não prefiro estudar, eu prefiro não estudar de manhã. Vai ficar vai ficar aí, o would rather, a diferença é que eu vou pôr ele normal agora, ó. Eu vou até copiar, na verdade, eu vou até copiar a frase, para vocês entenderem melhor. Study in the morning. Né? Ó, eu copiei a mesma frase. Só que agora, como eu tô fazendo a negativa, vai ter que entrar um not aqui, ó. Então, I would rather not study in the morning. Deixa eu trocar a cor dele. Então, olha lá, eu prefiro não estudar de manhã. Então, é só lembrar sempre que vai entrar esse not aqui depois. E a gente também tem a forma, a sentença interrogativa. Na sentença interrogativa, a gente vai fazer uma pergunta. Eu vou chegar em você e perguntar assim: você prefere estudar de manhã? Como que eu vou fazer isso? Eu vou puxar o would pra frente. Então, vai ficar: would you rather study in the morning? Então, ó, o que a gente faz? A gente puxa esse would pro começo, o rather não muda de lugar, ele continua aqui. E não pode esquecer de botar o pontinho de interrogação, tá? Então, para fazer a negativa e interrogativa, a gente vai fazer assim. Vamos voltar aqui para a apostila de vocês. Nessa próxima parte, aqui na página 200... Aí, nós vamos aqui para a página 216, onde a gente continua o would rather, só que a gente vai falar agora sobre short answers. Como que você vai responder uma pergunta feita com would rather. Então, ó, nas short answers afirmativas, você vai seguir essa estrutura aqui. Você coloca yes, vírgula, sujeito e would. Então, ó, yes, I would. Yes, you would. Yes, he would. E assim por diante. Já se for negativa, você vai colocar o no, o sujeito e o would not, ou wouldn't. Então, ó, no, I wouldn't. No, you wouldn't, tá? Aqui ele tá, esse attention, né? Um resumo, olha um exemplo que eles deram aqui. O teacher pergunta: would you rather write with a pencil? Então, ó, vocês preferem escrever com um lápis
Aí o student 1 responde, yes, I would. E o student 2 fala, no, I wouldn't. E aí vamos fazer isso aqui também, ó. A interrogativa é, would you rather study in the morning? Você prefere estudar de manhã? Vamos imaginar que eu vou responder que sim. Então, a resposta vai ser yes, vírgula, I would. Sim, eu prefiro. Mas e se for no? No, I wouldn't. E aí, eu respondi essa pergunta aqui, tá bom? Vamos voltar aqui na apostila, né? Aqui ele vai explicar. Extra mile. Aí a gente vai aqui, ó, flashcard. Esse flashcard é um resumo de tudo que eu expliquei. Então, eu vou ler com vocês para vocês terem esse resumão aqui, ó. O would rather é usado para expressar preferência. Lembra que a gente falou que a tradução dele é preferir. Nas sentenças afirmativas, nós usamos sujeito, would rather e verbo. To make a choice between two situations, quando você tem que fazer uma escolha entre duas situações, você usa sujeito, would rather, verbo, then e verbo. Na forma negativa, você vai colocar sujeito, would rather not, e na interrogativo, would passa para frente, vem para o começo, ok? Aí, nós vamos para os exercícios que estão aqui na página 218 de vocês. O primeiro exercício, ele pede assim. Based on the pictures, então, baseado nas imagens, use would rather to complete the conversations. Então, vocês vão usar would rather para completar as conversas. Use as contrações, se possível. Então, ele pede para vocês fazerem da forma contraída, se for possível. Eu vou fazer a letra A com vocês, para vocês terem como exemplo, tá? Vamos. Então, aqui, a letra A, ela tá assim. O husband, né, que é marido, ele fala assim, honey, do you want me to order some pizza? Então, querida, você quer que eu peça alguma pizza? Aí, olha aqui, ó. Na foto tá escrito Supermax Mexican Restaurant, restaurante mexicano. Eu acredito, então, que a mulher vai falar que não quer a pizza, que prefere comida mexicana, né? Então, ó, vamos completar juntos aqui. Então, ela vai falar I, já tá aqui, né, ó, eu prefiro Mexican food, né, olha, eu prefiro comida mexicana. Pronto, eu respondi essa. E aí, vocês vão fazendo isso com todas, ó. A mãe pergunta... a filha pergunta pra mãe, mãe, eu, tararã, ficar em casa do que tararã? Ela falou ok. Então, ela vai falar, eu prefiro ficar em casa do que ir pra praia. E aí, vocês vão, ó, aqui, ó, pai, você, tararã, do que comer fora? Aí, a criança responde, um hot dog tá bom. Então, você prefere comer em casa do que comer fora? Então, vocês vão completando de acordo com o que tá aqui. Não se esqueçam sempre de conferir as respostas de vocês lá no portal do Etapa, tá? E aí, a gente pula para a página 219, tem o final aqui desse exercício, ó, que ele é bem grandinho. Daí, a gente tem o exercício 2, ele pede assim. Rewrite the following sentence using would rather. Então, é para reescrever usando would rather. Use contrações, se possível. Siga os exemplos. O exemplo tá assim: I don't want to eat pasta. Eu não quero comer macarrão. Aí que a pessoa fala, I'd rather not eat pasta. Eu prefiro não comer macarrão. Olha aqui, ó. Alex wants to have some tea. O Alex quer tomar um pouco de chá. Alex would rather. O Alex prefere um pouco de chá. Quando é pergunta, do you want to invite Ted to the party? Então, você quer convidar o Ted para festa? Aí, olha como ficou. Would you rather invite Ted to the party? Então, você prefere convidar o Ted para festa? Vamos lá, como sempre, eu vou fazer uma com vocês, né? Para ficar como exemplo. Aqui, ó. Então, vamos lá. Letra A, vou fazer, ó. I want to listen to rock. Eu quero ouvir rock.
Então, eu vou falar que eu prefiro ouvir rock. Então, I would rather. Aí, ele fala que pode usar abreviação. Vamos fazer abreviado. Então, ao invés de would rather, eu vou colocar I'd rather listen to rock. Então, olha lá. Eu prefiro ouvir rock. Vamos colocar a forma inteira também. Daria também para vocês terem colocado assim. I would rather listen to rock. Tanto faz, né? Mas se era melhor sempre tentar fazer a forma abreviada para vocês se habituarem com essa forma. Então, aqui a gente vai ter, ó. Você quer comer peixe cru? Então, você prefere comer peixe cru? Eu não quero dividir os pratos, ó. Eu prefiro não dividir os pratos. E assim por diante, vai até a letra H. E aí, eu peço que vocês, na hora que vocês acabarem os exercícios, que vocês confiram lá no Etapas Respostas, tá? Qualquer dúvida na hora de montar, principalmente esse S1 aqui, que eu acho que ele é um pouquinho mais confuso, circula a alternativa que vocês de repente ficaram em dúvida e deixa em branco, tá? Quando a gente chegar lá no plantão, a gente conversa e eu tiro essa dúvida com vocês, beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, né, a nossa nova matéria, que é o would rather, que quer dizer preferir. E espero que vocês tenham uma boa semana, tá bom? Beijinho, gente. Tchau!